A gente convidou a doutora Nara para nos tirar dúvidas de muitas pessoas. Você conhece alguém que está doente, gripada nesse momento? Hoje, por exemplo, eu estou aqui em função do meu amigo, irmão e diretor Joelson Jordani, está apresentando um quadro de gripe. Não pôde vir trabalhar hoje, desejo uma pronta recuperação, chefe. Deve estar já de volta amanhã. Mas o que tem chamado muita atenção nesse período, além do número de casos, são os sintomas que aparentam ser de algo mais grave, de outras doenças que acometiam as pessoas e que não incomodavam tanto quando se falava de uma gripe. A exemplo de febre, de dor no corpo, dor de cabeça. Doutora Nara, realmente tem sido comuns lá no consultório, lá onde a senhora atende, pessoas reclamando desses sintomas mais fortes e há realmente uma comprovação de que a gripe que está atacando as pessoas agora realmente agrava mais o quadro de saúde? Pronto. Realmente a gente tem a sensação, né, de que todo mundo está doente, né? Todo mundo tem algum quadro respiratório. Quando a gente fala gripe, a gente está limitando um tipo de doença, né? Mas a gente acaba generalizando gripe como todo resfriado. E elas são diferentes. Mas realmente os sintomas eles estão ficando um pouco mais intensos, né? A gripe ela é causada pelo influenza, é um tipo de vírus. E nos últimos anos, né, com a pandemia, as pessoas não pegaram a gripe, porque estava todo mundo em casa usando máscara quando saía. Então, realmente, ninguém teve esses quadros, né, nos últimos anos. E agora, tudo voltou ao normal, né? Desprotegidos. Desprotegidos, porque a máscara, ela não protegia só o Covid, ela protegia as doenças respiratórias no geral, né? Então, agora todo mundo volta naquela rotina, eles estão voltando aí novamente. E como realmente passou aí uns anos sem... Às vezes a gente vai ter aqueles sintomas um pouquinho mais intensos, né? E é muito comum esse quadro, né, meio que generalizado nesse primeiro semestre. Mas há uma explicação, por exemplo, para o aparecimento dessa febre ou dessa dor no corpo mais intensa? Eu sempre lembro que eu peguei dengue pelo menos 3 vezes, né? E essa era uma característica da dengue, de deixar a gente realmente prostrado, né? E algumas pessoas agora gripadas estão sentindo isso. Há uma explicação? Geralmente, né, os quadros respiratórios que são causados pelo vírus influenza, que é o vírus da gripe, eles têm esses sintomas mais intensos. De dor no corpo, de indisposição, de dor de cabeça, né? Eles realmente têm, além dos sintomas respiratórios. Os resfriados mais comuns, que são vários vírus respiratórios, eles costumam ser mais leves. Então, é por isso, há um pouco essa diferença. Quando realmente é causado pelo influenza, costuma ter sintomas mais fortes e é por isso que tem até a vacinação, como você lembrou antes, né? Tem a vacinação para tentar diminuir esses sintomas, para tentar diminuir as infecções. O que a gente pode fazer para atenuar esses sintomas no momento em que você já adquiriu, você já está acometido? O que fazer? A gripe, né, os resfriados, eles não têm um tratamento específico, né? A gente orienta muito a hidratação, a alimentação saudável, o repouso, né? E à medida que os sintomas vão aparecendo, a gente vai tentando usar algumas medicações para diminuir os sintomas. No caso da influenza sendo confirmada, né, por exame, a gente tem alguns antivirais que a gente pode usar. Mas isso só se a gente fizer o exame e confirmar que é causado pelo vírus da influenza. A questão de ingestão de líquido, essas coisas, vão oferecer, de fato, à pessoa uma condição de reagir melhor? Sim, certamente, né? A hidratação, ela é fundamental nesses quadros. Como eu disse, não tem um tratamento específico. Então, o tratamento é repouso, hidratação, né? E uma alimentação controlada, né? Adequada. Chega uma dúvida aqui. Estou gripada e estão vacinando contra a gripe. Eu posso tomar a vacina agora? Pronto. Não tem uma contraindicação absoluta. O que é que o Ministério da Saúde recomenda? É que as pessoas que estão com sintomas febris, né, de muita indisposição, de dor no corpo, evite tomar, espere melhorar um pouco para poder tomar. Por quê? Porque a vacina às vezes dá um efeito, né, dá aquela reação. E aí se você já toma, por exemplo, tendo febre, eu não vou saber se tiver uma febre pós-vacina, se é por conta do quadro pré-existente ou se é por algum efeito da vacina. Então, a gente sugere, né, a gente orienta melhorar um pouco para se vacinar.
Agora, uma tossezinha, alguma coisa mais leve, não tem problema não, pode fazer a vacinação. Agora, febre, a gente orienta esperar um pouco. Quanto tempo depois? Depois da febre, umas 48, 72 horas, depois de não ter mais febre, né? O paciente não ter mais febre. Acabou o quadro febril, 3 dias depois deve procurar o posto de vacinação. Procurar. Exatamente. Né? Outra telespectadora pergunta, essas chuvas são convidativas para um banho? É arriscado submeter crianças a banho de chuva nesse tempo em que nós temos aí a propagação da gripe? Polêmico, né, esse tema. A chuva em si, ela não vai, teoricamente, ela não é para causar uma gripe, né? Mas esse período mais frio, né, que a gente, do primeiro semestre, ele é um período que desenvolve mais as doenças respiratórias. Não pela água que ele pegou na chuva, mas porque os vírus estão aí circulando, né? E aí é mais fácil você pegar. Mas a chuva em si não é para prejudicar. A chuva, na verdade, a gente tem que ter um cuidado naquelas primeiras chuvas com outros tipos de doença, como leptospirose e outras doenças, mas especificamente a gripe não. Bom, a outra pergunta que a gente tem aqui esse exame laboratorial para identificar o influenza, ele está disponível na rede pública? Na verdade, em larga escala, não. Porque, em termos de saúde pública, nem tem essa necessidade, né, grande. Mas se aquele paciente estiver internado com sintoma grave e for uma suspeita, o médico pode solicitar e o Sistema Único de Saúde vai realizar. Né? Mas ambulatorialmente, a pessoa está bem, só quer saber se é uma influenza ou não, a gente não costuma solicitar e nem pedir. A senhora estaria recomendando, é a pergunta aqui da telespectadora, que a gente volte a usar máscara em tempo todo? Se você usar, não tem problema nenhum. Mas, de certeza, se você está com algum sintoma gripal, com algum sintoma respiratório, você pode usar, porque você vai se proteger e proteger o outro, porque você vai passar. Então, assim, se tem alguém que começou a sentir algum sintoma respiratório, coloque a máscara, continue fazendo as suas atividades, né? Se você estiver disposto, se estiver se sentindo bem, apenas para não difundir a doença, né? Para outras pessoas não pegarem. Eu oriento sim. Bom, nós queremos agradecer aqui a doutora Nara Nunes, ela é médica otorrinolaringologista e veio aqui tirar as dúvidas dos telespectadores a respeito dessa gripe que está acometendo muito a gente. Muito obrigado, doutora Nara. Eu que agradeço. Boa tarde para a senhora.